Eu queria falar um pouco, Cíntia, de perspectiva, porque eu acho que é difícil a gente começar um ano novo sabendo que muitas coisas que começaram em 2020 não terminaram e não vão terminar tão cedo. O que você acha que a gente pode dizer sobre esse tema, perspectiva? Quais são as nossas reais perspectivas para sair daqui? Porque tem muita gente que, o que eu percebo tem muita gente que saiu da pandemia no sentido de para quem a pandemia acabou. Eu decidi, a pandemia para mim acabou e a pessoa está na vida. Tem muita gente que continua quarentenada e que não quer, inclusive, que acabe, porque gostou dessa vida mais caseira. E tem muita gente esperando ainda o que vai acontecer de maneira mais global, né, ou nacional, para tomar uma atitude. Então, o que você enxerga de perspectiva para cada uma desses tipos de pessoas, né? Não são só esses três, obviamente, mas como é que a gente pode dar perspectiva para algo que ainda não temos certeza do que será? Eu acho que a gente pode falar, Mari, um pouco da sensação de estafa e negação que a gente entra quando a gente não enxerga mais uma solução. Então, muitas vezes, uma postura negacionista tem a ver com você não ter a capacidade de se adaptar mais àquele ambiente, ou de sentir que justamente você foi até o seu limite e não consegue mais manter os comportamentos adaptativos que você vinha tendo. Então, tem inúmeras pesquisas que estão apontando, né, o cansaço e as consequências desse cansaço na saúde e na vida em sociedade hoje, diante desse cenário da pandemia. Então, considerando isso, eu acho que o primeiro ponto é se questionar. Será que eu preciso saber quanto tempo isso vai demorar? Se para mim isso é importante, por mais que seja angustiante, eu posso eu mesma criar um deadline. Vou considerar que por mais um ano a minha vida vai precisar de adaptações. Então, o que é que me manteria um pouco mais segura, aos que eu amo seguros, ou como é que eu posso me comportar de forma a oferecer segurança para as outras pessoas? E aí puxar para si um pouco essa responsabilidade, essa necessidade de ter esse deadline. Mesmo sabendo que ele é uma projeção da sua vontade ou da sua capacidade de análise das informações, você está respeitando que você precisa de um prazo, né? E você está negociando com ele e está tentando encontrar formas de responder a isso, né? O mundo ideal, ele não existe. E essa noção de que as coisas vão acontecer exatamente como a gente estava planejando, vamos olhar para o início do ano, né? Expectativa versus realidade, né? Então, a expectativa, 1º de janeiro de 2020, esse ano vai ser um ano incrível, cheio de novidades, eu vou fazer um curso, eu vou comprar uma casa, eu vou viajar, né? 3 meses depois, quarentena, todo mundo trancado dentro de casa, tem um vírus mortal matando lá fora, tem, não tem, e aí a gente já começa a confrontar, né, a minha vontade de viajar, de aprender a andar de bicicleta, com olhando para a TV, com os filhos dentro de casa, ou com o desemprego, com outras coisas acontecendo. Então, quem é que poderia prever o pior desse ano, ou o melhor dele, né? Nenhum de nós. Então, poder lidar com essa perspectiva de que sim, é imprevisível, mas eu posso ter autonomia nas minhas escolhas e traçar o melhor cenário que eu consigo sobreviver dentro disso, talvez seja algo importante, né? Quando a gente nega uma solução, a gente tende a negar um problema. Pode ser que isso esteja acontecendo em níveis mundiais. A gente faz isso, assim, dentro de casa, às vezes, né? A gente nega uma dificuldade com um filho, com um familiar, porque a gente não acredita que aquilo é um problema. Então, o que a gente faz? A gente se habitua, a gente acha que aquela é uma condição, que aquilo vai passar sozinho, naturalmente, e aí a gente não tem coragem de mudar ou de buscar uma solução, mas a gente tem coragem de ficar ali vivendo todo dia o resultado de uma negação. Dentro de nós, a gente tem caminhos para buscar uma resposta de segurança e de caminhos internos para percorrer essa jornada incerta. Em última instância, lembrar que o significado que a gente dá para os eventos, eles também mudam.
E eles vêm depois que a gente saiu da experiência. Então, quantas foram as experiências na nossa vida que a gente, enquanto estava vivendo, ou logo no momento seguinte, meu Deus, que catástrofe, como eu fui passar por tudo isso, por que comigo? Eu jamais esperava isso, né? Anos depois, você olha para aquela situação de crise e diz, gente, que coisa difícil que eu passei, né? Mas tanta coisa pior veio, e às vezes no momento atual você ri e fala, nossa, eu que achava que aquilo que era problema. Se a gente colocar uma lupa de aumento, todo momento importa. Aqui e agora, o nosso corpo funciona perfeitamente para que a gente consiga pensar em uma velocidade muitas vezes mais rápida do que é a velocidade da luz, por exemplo, batimentos cardíacos que são sincronizados com a respiração, que fazem com que o sangue circule o corpo, e perder um pouco, talvez, o medo de sentir dor, né? Porque, por exemplo, né, quando eu fui fazer a unha esses dias e a moça tirou um taquinho ali, sangrou. Ai, desculpa, sangrou, e eu não falei nada para ela, mas eu pensei, tá tudo bem, o meu corpo sangra porque eu tô viva. E quando ele sangra, ele está mandando uma mensagem ali para aquela ferida. Cicatrize, doeu, sangrou, e a vida busca a vida. Assim como a biomimética ensina isso para a gente. A vida procura caminhos de prorrogar a vida, de prolongar a existência na sua diversidade, na sua biosfera. No nosso corpo isso acontece. Cai uma casquinha, a gente vai lá e fica cutucando, ou quando está cicatrizando, coça, a gente vai lá e mexe na ferida. Não deixa o processo acontecer. A gente não precisa evitar a dor, a gente pode entender que a dor é parte da cicatrização e que isso que a gente está vivendo também é parte de um processo maior e que a gente vai dar conta. E acho que a gente vai dar conta, e eu acho que o importante em relação a essa história da dor é a gente não antecipar a dor, né? Porque é muito diferente a gente Maravilha. pensar sobre um corte que a gente faz quando a gente está, sei lá, preparando um legume na cozinha e por acaso a faca escapa e corta o nosso dedo. Dói, isso é dor. Mas se a gente pensar, né, que alguém vai cortar o nosso dedo É de diferente. propósito e a gente não pode sair dali, isso é o Perfeito. sofrimento. Né? Então, às vezes a gente adiciona o medo à dor, e é aquele medo que a gente sente em relação à dor que ainda vai acontecer, que pode ser que nem aconteça, aquilo já faz a gente sentir a dor e a perda de uma maneira intensa e às vezes desnecessária. Né? Então, eu acho que isso também é algo que pode dar perspectiva. Não antecipe as suas dores, deixa que elas cheguem, te atravessem, e aí sim você pode atravessar com elas. E eu queria ler duas frases do Guimarães Rosa que me vieram à cabeça quando você estava falando da história do significado, né? Porque uma delas ele diz assim, tem uma repetição que sempre outras vezes em minha vida acontece. Eu atravesso as coisas e no meio da travessia não vejo. É justamente a história de quando você está no processo, você não está enxergando o processo, você está vivendo o processo. E às vezes você precisa sair do processo, terminar o processo para depois refletir sobre o processo, né? E encontrar o significado daquilo que você viveu. E a segunda frase tem a ver com a travessia também, que é maravilhosa, e ele diz: quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. Que coisa linda. E você sabe que eu conheci uma moça que ela é mestranda em Guimarães, e eu falei assim para ela, perguntei, né? Falei, bom, já que você estuda tanto Guimarães, me diz como que ele fazia para escrever desse jeito. E ela me falou, Mari, uma vez eu vi uma entrevista da filha dele e que perguntaram isso para ela e ela disse assim, meu pai mergulhava. E eu acho que é disso que a gente tem que perder medo. A gente tem que perder o medo de mergulhar nos processos da nossa vida. Sim. Você sabe que eu lembrei de uma frase que a gente até conversou uma vez sobre ela, da Lispector, perder-se também é caminho. Então, tentando responder a sua pergunta da perspectiva, talvez a gente não tenha uma perspectiva porque a gente está criando um mundo novo e a gente está se transformando em pessoas diferentes, né? E tá tudo bem a gente se perder, talvez esse seja um bom caminho, né, de travessia, como você está dizendo.